Boa noite, queridos alunos do sétimo período de Psicologia da FANS. Estamos aqui mais uma vez, né, para continuar discutindo nosso conteúdo de técnicas de avaliação psicológica. E hoje vamos falar de mais um teste super importante na área de avaliação psicológica na psicologia. Esse teste, gente, ele na verdade ele faz parte de uma família de testes que são os testes, as matrizes progressivas de Raven, né? Então, são testes bem famosos aí na literatura e a gente vai estudar, né? Se vocês forem lá naquela lista que eu passei para vocês dos testes favoráveis pelo Conselho Federal de Psicologia, né? Pelo sistema SATEPSI, vocês vão ver que, na verdade, tem vários testes de Raven, né? Que é esse autor do teste que a gente vai falar hoje, vai discutir hoje. E esse que a gente vai aprofundar, ele é conhecido como matrizes progressivas avançadas de Raven. Então, como o nome diz, avançadas, né? O que isso quer dizer? É um teste, gente, que ele foi feito para realmente, assim, ser um diferencial em relação à avaliação da inteligência. Ele é considerado padrão ouro para avaliação de inteligência geral, não verbal no mundo. O que é um padrão ouro, né? Aquele teste que ele é tão importante, tão significativo na área, que ele acaba sendo assim a referência da área. Então, às vezes, quando é criado um novo teste de inteligência, ou quando um novo teste está fazendo um estudo, né, de validação, de normatização, muitas vezes a comparação é feita com este teste, que ele é o padrão ouro, que ele é a referência dentro daquela área, tá? Vou mostrar para vocês aqui a capinha do Raven, né? De matrizes progressivas avançadas de Raven, para vocês verem, né? Esse daqui é o caderno de aplicação, conjunto 2. Vou falar com mais detalhes, né? É um teste também diferente, porque tem dois cadernos de aplicação. Então, se a gente for pensar, comparado com o teste que a gente viu na semana passada, que foi o TIG, que também é um teste de inteligência geral não verbal, o Raven avançado, a gente vai utilizar ele nos seguintes contextos. A gente pode utilizar ele no contexto clínico também, só que com um detalhe: para fazer esse teste, a pessoa tem que ter no mínimo nível superior em andamento, né? Que seria, por exemplo, o caso de vocês, que estão aí fazendo a faculdade. Então, já é um teste um pouco mais elaborado, um pouco mais sofisticado, para identificar, para diferenciar ali níveis de inteligência já num patamar de maior complexidade. Se a gente fosse utilizar, por exemplo, em relação a processo seletivo, né, nesse contexto mais organizacional, ele seria indicado para cargos, né, mais complexos, cargos assim de nível gerencial, funções mais técnicas, né, mais especializadas, né? Então, essa aqui isso é um diferencial aí desse teste, tá bom? Alguns de vocês já fizeram ele em sala de aula, já viram, né, que ele tem um nível de dificuldade assim bem maior. Quem fez então o TIG e o matrizes avançadas de Raven pode fazer bem essa comparação, né? Mas ele é muito parecido com o TIG em vários aspectos, né? Primeiro que ele tem resposta certa dentro, né, de um conjunto de respostas, tem aquela que é a única que é considerada correta. Ele também é não verbal, né? Então, assim, é um teste que pretende ser menos influenciado por questões, né, linguísticas. A gente já viu, né, que esse é um objetivo dos testes dessa área, né? Buscar testes aí que sejam universais e que sejam o menos influenciados por aspectos, digamos ali, linguísticos, né? Então, o que esse teste mede, né? A gente já falou sobre o conceito de inteligência,
ele traz, até no manual, fala-se muito sobre habilidade edutiva. O que seria essa habilidade edutiva? Essa habilidade, a gente está relacionada principalmente à formação de novos insights. Então, para a gente poder entender melhor, o oposto disso, digamos assim, um outro lado, né, disso seria aquela capacidade que a gente tem de reprodução, né? Então, a edução seria mais ou menos assim, o oposto de reprodução. As duas habilidades são importantes, né, no processo de aprendizagem, de resolução de problemas. Mas o que o teste Raven, né, quer medir é principalmente essa habilidade edutiva, que é essa habilidade, né, de realmente formar novos conceitos, principalmente não verbais, de conseguir resolver problemas de uma forma, né, assim, através de novos insights, novas percepções, conseguir, né, extrair informações que não são tão, assim, tão óbvias num primeiro momento, mas que a partir, né, desse raciocínio nós conseguimos chegar, né, àquela resposta mais adequada, mais correta para aquela situação, ok? Bom, então vamos ver aí alguns aspectos, né, relacionados a esse teste específico. Em relação à idade que ele pode ser aplicado. No Brasil, nós temos normas de 17 a 63 anos. Né? Então, lembrando, né, que as normas são construídas, né, a partir de estudos que são feitos na população, né, no qual vai ser, né, empregado, né, vai ser aplicado o uso desse instrumento, e a partir delas que a gente tem uma referência para a gente poder analisar, interpretar os resultados do teste, né? Então, 17 a 63 anos, tá bom? O Raven, matrizes progressivas avançadas de Raven, ele pode ser aplicado também de forma coletiva e de forma individual, assim como o TIG. Pede-se que quando essa aplicação for coletiva, gente, é importante o psicólogo que esteja aplicando o teste, ele ter um auxiliar para ajudar ele na aplicação. Então, recomenda-se, se forem mais de 10 pessoas passando pela avaliação, de ter ali, né, um outro profissional para cada grupo de 10, no máximo 15 pessoas, para garantir que a aplicação seja bem feita, ok? Um outro aspecto para a gente considerar é limite de tempo, né? Alguns testes vão ter limite de tempo e outros não. Esse teste que a gente está falando hoje, ele tem a possibilidade da gente aplicar ele com tempo ou não. E aí a gente vai ver lá nas normas, nas tabelas de referência, que são tabelas diferentes. Se a gente aplica com tempo, aí nesse caso o limite de tempo é 40 minutos, e se a gente aplica sem limite de tempo, tá? Isso vai ser importante porque a forma de aplicação vai ser diferente. No primeiro caso, quando a gente aplica com o limite de tempo, a gente não vai realizar todos os itens do caderno 1 para o candidato, né? Para o candidato, para o paciente, para o avaliando, né? Geralmente, quando se trata de uma aplicação mais clínica, né? A gente vai fazer o teste completo e não vai usar o limite de tempo, né? Às vezes esse limite de tempo ele ocorre em situações em que a gente realmente precisa, né, ter essa limitação aí de tempo, né, por algum motivo, por uma questão mais logística, operacional, né? Por uma questão assim, por serem muitas pessoas fazendo, para fins de pesquisa, isso pode acontecer também, né? Mas, em geral, na clínica, a gente vai aplicar o teste completo. Então, ele tem esse diferencial, são 2 cadernos. O caderno 1, que é bem menor, que é composto por 12 itens, e o caderno 2, que já é maior e é composto por 36 itens. Então, vou mostrar para vocês, só para vocês verem a carinha, né, do teste. Esse daqui seria o conjunto 2, né, que são 36 testes, né, 36 itens,
né? E o conjunto 1. Qual que é a diferença entre eles? O conjunto 1, gente, na verdade, ele é mais fininho aqui, ó. E ele é para a gente poder ajudar a pessoa que vai fazer o teste a se familiarizar, né? Com o teste, com o tipo de raciocínio que ela vai ter, né? Ele é interessante assim, que ele vai, como são só 12 itens, e ele tem como se fosse, né, representantes de vários itens, né, do caderno 2, ele vai ficando mais difícil mais rapidamente, né? Já o caderno 2, eles são mais itens, mas ele vai ficando mais difícil mais lentamente, entenderam? O nível de dificuldade no caderno 1 aumenta mais rápido e o nível de dificuldade no caderno 2 é mais lento, né? O 1 é como se fosse um resumo, né, do 2, no sentido de da pessoa se familiarizar com aquela avaliação que ela irá fazer. Tanto que o que vai ser avaliado são as respostas, né, do conjunto 2, tá? O conjunto 1, gente, ele também tem uma questão assim. Se a gente percebe que a pessoa ela tem uma grande dificuldade no caderno 1, é um indício que talvez, né, a gente nem vai chegar a aplicar o teste, né? Então, espera-se que a pessoa acerte, né? Não tenham grandes dificuldades aí nos 5 primeiros itens. E realmente é um critério aí para interrupção, digamos assim, da avaliação, caso, né, a pessoa tenha muita dificuldade nos 5 primeiros itens, né? Se ela não tiver, tudo bem, né? Pessoas com uma capacidade intelectual aí dentro da média, elas geralmente não vão ter dificuldade aí nos primeiros itens, depois no meio elas vão cometer alguns errinhos assim, e geralmente elas não conseguem acertar os últimos itens, principalmente o 11 e o 12. E as pessoas, né, que têm uma capacidade intelectual aí superior, né, geralmente elas não vão ter quase nenhum erro aí no caderno 1, né, nesses 12 itens. Então, a gente, pelo né, o desempenho da pessoa no caderno 1, a gente vai ter uma ideia, né, se ela tem condições de responder o caderno 2. Lembrando que esse é um teste realmente mais complexo, mais sofisticado, né, tanto que a escolaridade mínima para realizá-lo é ter, né, estar fazendo o ensino superior, pelo menos, em andamento, né? Bom, gente, e aí quais são os resultados que o teste vai nos dar? Bom, ele vai nos proporcionar, né, então, assim, um pouco da capacidade intelectual da pessoa, em termos, né, de inteligência geral, fator G, mas principalmente daquela habilidade edutiva que eu falei no início. Então, a gente vai poder traçar os perfis, né, desde o intelectualmente, né, superior até as pessoas que têm uma dificuldade intelectual considerável, né? Eu vou deixar aí a tabela para vocês verem como que são expressos esses resultados de acordo com o percentil. Vocês já sabem que a maioria dos resultados dos testes a gente, né, analisa através do percentil para observar, né, como que a pessoa está em relação à amostra, né, de normatização, tá ok? E a partir disso a gente pode inferir, né, os resultados. Lembrando, gente, que apesar da gente estar aqui vendo os testes específicos, né, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente sempre escolhe mais de um instrumento, mais de uma função a ser avaliada. Quer dizer, né, raramente a inteligência vai ser a única medida que eu vou usar para fazer uma avaliação psicológica, né? Ela é uma medida, sim, muito importante, né, dentro do contexto acadêmico, do contexto clínico, do contexto organizacional, mas ela é uma das medidas, né? Então, nós precisamos também avaliar outros aspectos aí, né, psicológicos, assim, para a gente poder fazer uma avaliação completa, né, poder fazer um bom laudo, né, psicológico, que seria, né, o documento que a gente faz após a avaliação, né, assim, para a gente
compartilhar, né, os nossos resultados, as nossas análises, as nossas conclusões. E aí, turma, eu queria pedir para vocês o seguinte: como nós nem todo mundo fez o teste, eu vou mandar para vocês um estudo de caso para vocês lerem e um estudo de caso para vocês tentarem fazer o laudo, combinado? Vocês conseguiram fazer o laudo do Carlos, que eu mandei no estudo dirigido da primeira etapa? Então, aí a gente vai contar como mais uma atividade, tá? O laudo desse novo caso. E aí, se vocês tiverem dúvida, podem me mandar, tá? Por e-mail, pelo WhatsApp, por onde vocês conseguirem me acessar, tá? Na próxima terça, eu vou falar sobre a bateria fatorial de personalidade. Aí, ela sim, vocês já vão conseguir fazer o próprio laudo. Queria também, né, falar com vocês que o trabalho que a gente tinha combinado para a segunda etapa, que seria, né, a apresentação dos trabalhos em sala de aula, por enquanto, né, não será possível. Então, eu estou pensando na seguinte possibilidade: a gente ia fazer esses laudos na terceira etapa. Então, a gente vai fazendo os laudos na segunda etapa, né, como trabalho, como a APS, e vamos deixando essa apresentação de trabalho mais para o final, né? E aí, se Deus quiser, né, quando nós retornarmos às atividades presenciais, a gente faz a apresentação de trabalhos, combinado? E aí, então, peço que vocês, eu vou mandar pelo GIS, tá? O estudo de caso para que vocês tentem fazer. Eu já mandei no e-mail também, né, um material do Raven, né, para vocês lerem, para vocês estudarem. Estou à disposição para quaisquer dúvidas, tá bom? Bons estudos, alunos, se cuidem, viu? Espero revê-los em breve. Um grande abraço.